Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio do podcast Conexão Hemo Saúde, promovido pelo Instituto ProHemo Saúde. E neste episódio vamos conversar sobre hemofilia, uma condição genética que afeta a produção de uma das proteínas da coagulação do sangue. E para falar sobre esse tema tão importante e necessário, nós estamos recebendo duas convidadas que são referências quando se fala de hemofilia no estado do Ceará. Estou falando de Luani Mesquita, diretora técnica de hematologia do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará, e Tatiane Rebouças, coordenadora de enfermagem dos ambulatórios de coagulopatias e hemoglobinopatias do HEMOS. Seja bem-vinda, doutora Luani, e seja bem-vinda, Tati. Doutora Luani, se apresente para quem está nos acompanhando, fale um pouco da sua trajetória até chegar ao HEMOS. Pronto, eu sou médica, hematologista e hemoterapeuta, né? Fiz a residência médica pela Universidade Federal do Ceará. Desde 2016, que eu sou médica assistente do ambulatório de coagulopatias do HEMOS, e desde 2020 que eu estou na função de diretora técnica de hematologia, né? Desde 2021 como a médica coordenadora do programa de coagulopatias do estado do Ceará. Tati, agora com você. Eu sou enfermeira de formação, né? E desde 2009 eu atuo, né, no HEMOS como enfermeira, né? Já passei nas áreas de hemoterapia e aí na área de hematologia eu já estou há quase 5 anos como coordenadora de enfermagem do ambulatório de coagulopatia e hemoglobinopatias. No dia 17 de abril é celebrado o Dia Mundial da Hemofilia. Um dia de luta, mas também importante para conscientizar a população sobre a patologia, sobre essa condição. Tati, conta pra gente por que o dia 17 de abril é comemorado o Dia Mundial da Hemofilia. Na verdade, a hemofilia nós temos 2 datas comemorativas, né? A primeira é 4 de janeiro, que é uma data que foi um marco, né? Que foi o Enfio, que foi um paciente, uma pessoa com hemofilia, né? Que foi um cartunista e ele foi bem conhecido na sua profissão, né? Que ele fazia muito desenho com base na ditadura, então ele tinha muito ali a mídia com ele, né, e tudo. E ele também falava muito da hemofilia, né, da condição de saúde com a qual ele convivia. Então ele morreu em 1988, com 44 anos, né, um jovem, né, hoje a gente considera ele jovem, né, na idade dele, e ele faleceu em detrimento do HIV, né. A gente sabe que, na época, o tratamento disponível era a transfusão de crio, que, né, é um hemocomponente, né, e, através disso, ele foi contaminado com HIV e morreu aos 44 anos. A outra data, né, que é o Dia Internacional, né, essa é a nacional, 4 de janeiro, e o 17 de abril, né, que é a data internacional, ela é comemorada como o nascimento, né, do fundador da Federação Mundial de Hemofilia, que é o Frank Schnabel. Ele era um escritor, professor de história, ele era um historiador alemão, né, e trabalhou muito para melhorar a condição de vida, né, das pessoas com hemofilia, e fundou a federação, que hoje a gente conhece como Federação Mundial de Hemofilia, que é uma instituição, uma organização não governamental, que tem ali advogado muito pelos direitos, né, dos pacientes, tem feito a mídia e feito o mundo todo se mobilizar para as tecnologias e melhorar a qualidade de vida dessas pessoas que convivem com hemofilia, né? E existe também uma data que recentemente passou a ser celebrada aqui no estado do Ceará, né, que é entre os dias 10 e 17 de abril é celebrada a Semana Estadual de Conscientização sobre a Hemofilia. Conta pra gente como surgiu essa iniciativa. Durante a programação, né, a gente tem culturalmente um marco que a gente, né, normalmente as mídias, né, a gente trabalha muito a questão da conscientização, com o dia 17 de abril. Né, e o Ceará entendeu que esse dia é pequeno, né, para tantas comemorações, tantas conscientizações, atividades e ações. E aí, na oportunidade do ano de 2021, né, a gente, em parceria, né, com a política, com as pessoas que governam mesmo, né, a gente fez aí, junto com a associação também, a Semana Estadual da Hemofilia. Existem alguns dados importantes para a gente passar para quem está nos acompanhando, é que, de acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil tem a 4ª maior população de pacientes com hemofilia no mundo, né? Cerca de 13 mil habitantes, né, são portadores da hemofilia aqui no país.
E uma coisa assim, um fato interessante de a gente falar é que o tratamento no Brasil ele é feito quase que exclusivamente pelo SUS. No Ceará, o Hemócio é a unidade de referência, né, de atendimento aos pacientes com hemofilia, mostrando que o serviço público, serviço de qualidade, um serviço de complexidade que também, né, está aí para atender qualquer paciente que venha necessitar do serviço. Outra informação importante é que muitas pessoas pensam que apenas a hemofilia acomete apenas homens, mas não, mulheres também são acometidas pela doença. Os homens são um número maior, mas as mulheres também são acometidas pela condição. A gente vai falar agora com a doutora Luani, porque ela vai explicar para a gente realmente o que é a hemofilia, né? Quais os tipos de tratamento, como é que acontece esse diagnóstico. Pronto, a hemofilia a gente tem 2 tipos, né? Hemofilia A, quando a pessoa tem uma alteração no gene produtor da proteína fator 8, tá? O fator 8 é uma das principais proteínas responsáveis pela coagulação do sangue. E tem a hemofilia B, que é quando a pessoa tem o gene alterado para a produção do fator 9, que é também uma outra proteína da coagulação. E essas 2 proteínas são fundamentais para a formação final do coágulo e para que a pessoa, na hora que tem um trauma, um corte, uma pancada, o organismo tome conta de cessar, de parar aquele sangramento. Então, na falta de alguma dessas 2 proteínas, a pessoa tem uma tendência a sangrar mais. Se a deficiência dessa produção da proteína for muito grave, que é quando ele produz menos, o paciente tem menos de 1% da produção desses fatores, a gente chama de hemofilia grave. E essa pessoa pode ter sangramentos espontâneos, principalmente sangramentos articulares, joelhos, tornozelos, cotovelos e sangramentos musculares, né? Coxa. Muitas vezes esses pacientes, a família acaba suspeitando de alguma alteração, porque nas primeiras vacinas que a criança toma já ali aos 2 meses de vida, formam um hematoma, né? Aquele caroço de sangue na musculatura da coxa, no local da aplicação. A criança, ela pode apresentar equimoses, que são manchas roxas distribuídas pelo corpo, muitas vezes como quando o bebezinho ali que ainda não consegue sustentar bem o tronco e começa a família precisa segurar um pouquinho de mais força ali no tronco, né? Ele faz hematomas nessa localização. Então, geralmente, a desconfiança do diagnóstico se dá já na primeira infância com esses sangramentos, que a gente não costuma ver em crianças que não tenham nenhuma alteração da coagulação e que nos hemofílicos graves ou nos moderados, que têm uma deficiência moderada da produção do fator, podem apresentar esses sangramentos. Tá? O tratamento é principalmente fazer a reposição do fator que o paciente não tem. Então, na hemofilia A, é dar o concentrado de fator 8, na hemofilia B, é dar o concentrado de fator 9. E como você falou, esse tratamento ele é disponibilizado a nível do SUS. Existe um programa nacional, que ele foi instituído a partir da Lei do Sangue, em 2001, e que diz que o tratamento das pessoas portadoras de coagulopatias hereditárias deve ser realizado preferencialmente no âmbito da hemorrede pública. Então, como responsável pela política do sangue no estado do Ceará e como hemorrede pública cearense, o Hemócio é a referência no nosso estado para tratamento de 100% desses pacientes. Tá? Esses pacientes eles não conseguem ter acesso a esses concentrados de fatores, aos medicamentos que eles precisam utilizar fora do âmbito do SUS, independente se essas pessoas possuem ou não acesso à saúde suplementar, ou seja, tenham ou não plano de saúde. Então, 100% dessas pessoas devem ser acompanhadas no Hemócio e o atendimento ele é descentralizado. Né? O Hemócio ele tem algumas unidades distribuídas no estado do Ceará, né? São 5 unidades, 5 hemocentros, um hemocentro coordenador e 4 regionais, e um hemonúcleo no Juazeiro do Norte, e o paciente ele vai ser atendido onde for mais próximo do seu município de residência. O tratamento que ele tem no hemocentro coordenador vai ser o tratamento que ele tem nos hemocentros regionais para facilitar a vida dessas pessoas que vivem com essa condição e que até hoje não tem cura, uma cura definitiva. Né? Tem um acompanhamento, um controle.
e um acompanhamento que deve ser feito por uma equipe multidisciplinar e não só pelo médico, né? A gente tem toda uma retaguarda, todo um suporte de profissionais, cada um atuando dentro das suas perspectivas para que a gente consiga realmente dar uma atenção integral para essas pessoas. Doutora, e como acontece esse diagnóstico? É meio por exame laboratorial? Como é que funciona esse diagnóstico? Pronto, a partir da suspeita clínica, né, a gente tem, como é uma alteração genética hereditária, né, que passa normalmente 70% dos casos, o paciente tem uma história familiar. Então, muitas vezes, quando aquela mulher que a gente sabe que é portadora do gene, porque o gene do fator 8 e do fator 9, ele fica no cromossomo X. Tá? Então, por isso que é mais comum em homens, porque o homem é XY, então basta ele ter um X alterado para ele apresentar a condição. Já as mulheres, para ter um quadro clínico mais grave, ela precisaria ter os 2X alterados. Até alguns anos atrás, a gente chamava essas mulheres que tinham o X alterado e que passavam a alteração para os filhos como portadoras. Mas a Federação Mundial, né, fez uma reorientação de passar a chamar essas mulheres realmente hemofílicas. A grande maioria delas vai ter uma hemofilia leve, então realmente só vai ter sangramento, às vezes no ciclo menstrual aumentado, ou um sangramento em cirurgia. Então, a gente cadastra essas pacientes no Sistema Nacional, que é o webcoagulopatias, como hemofílicas, tá? E classifica de acordo com a quantidade de fator que elas tenham. Essas mulheres, né, que já vêm de famílias com hemofilia, normalmente a gente faz o rastreio da deficiência do fator já ao nascimento. A orientação é que a gente faça a dosagem do fator através de um laboratório especializado, né, de coagulação, já no sangue do cordão umbilical, para evitar que a gente fique puncionando, né, veias dessas crianças e aumentando o risco de sangramento. Em 30% dos casos, você não vai ter uma história familiar. Vai acontecer a mutação no gene do fator, ela vai acontecer só naquela pessoa que nasceu com a alteração. E aí a gente vai desconfiar por conta desse quadro clínico, dessas equimoses na primeira infância, desses sangramentos nas articulações, nos músculos. E aí a gente faz um exame de triagem da coagulação, que se chama TTPA, o tempo de tromboplastina parcial ativado, costuma vir aumentado, né? O normal é ali em torno de 35 segundos, ele costuma vir aumentado e aí a gente vai dosar especificamente o fator. E aí a gente encontra na hemofilia A o fator 8 baixo e na hemofilia B o fator 9 baixo. Como a gente já ouviu a doutora falando e até a própria Tati falando, o Hemoce ele é referência no tratamento de pessoas com hemofilia. Mas como acontece esse atendimento? É por meio de regulação? É chegar lá atendido? Como é que funciona esse atendimento, Tatiane? A gente tem 2 sistemas, na verdade, né? Assim, a gente tanto recebe paciente pela regulação, a gente tem um ambulatório especializado em triagem, né? Então, a gente, a partir de um encaminhamento que qualquer hospital, equipamento de saúde suspeite do diagnóstico baseado nesses efeitos clínicos que a doutora Luane já citou, então ele encaminha para um centro especializado que seria para o Hemoce. E aí ele tanto pode chegar pela regulação, como também nós somos porta aberta, né? Então ele pode chegar já no hemocentro com a suspeita diagnóstica e aí a gente vai refazer os exames, né? Através do laboratório especializado e a partir daí confirmar o diagnóstico, né? Então a gente tem a hemofilia A e hemofilia B, doença de von Willebrand, que também é um tipo de coagulopatia, e o hemocentro ele é o serviço de referência dentro do estado, né? Então os exames eles são centralizados aqui no Hemocentro Coordenador, mas toda a rede estadual, né, os hemocentros regionais, trabalham da mesma forma, com o mesmo protocolo, digamos assim, para identificar, né, e fazer assistência multidisciplinar, né, com profissionais da área de odontologia, serviço social, enfermagem, fisioterapia, ultrassonografia, né? Então, todos esses profissionais estão, né, dentro da rede para prestar assistência de forma multidisciplinar a esses pacientes, essas pessoas que convivem com a hemofilia. Tati, a gente já viu, né, pelo que a gente já conversou por aqui, que a maioria dos casos acontece em homem. Qual o perfil do paciente que é atendido no Hemoce? E quantos pacientes já são catalogados no cadastro do Hemoce? Bom, a gente tem, assim, com coagulopatias hereditárias, cerca de 1.200 pessoas com coagulopatia hereditária, né? Com hemofilia, em torno, a gente sabe que é uma condição rara, né?
Então, nós temos aí cerca de 580 pacientes, 590 pacientes, né, que são acompanhados na hemorrede do estado do Ceará. E quem é o perfil? Quem são esses pacientes? Né? São alguns a gente recebe já nessa primeira infância, né, com essa suspeita do diagnóstico, que vão desde o início ali começar a fazer o tratamento, né, ali conosco na nossa hemorrede, desde criancinha, com base nessa primeira suspeita, mas 90% dos nossos pacientes são homens, né, como a gente viu, que tanto pode homem ou mulher pode apresentar a condição de hemofilia, mas 90% dos nossos pacientes são homens de 29 a 39 anos, mais ou menos. É cada vez mais necessário e importante que a população, e principalmente os profissionais de saúde, saibam o que é hemofilia, já que eles vão receber os pacientes lá na ponta, nos postos de saúde, nas UPAs. Doutora, conta pra gente a importância do diagnóstico precoce. Pronto. A gente precisa identificar, né, quem são os pacientes que, ao ainda não terem tido um diagnóstico conclusivo, mas que apresentam uma história, seja pessoal ou na família, de alterações de sangramento. Né? Então, os profissionais de saúde precisam sempre lembrar de caracterizar esses sangramentos. Né? Por que isso é importante? Para que a gente não cause, né, outros danos a esses pacientes por uma falta de conhecimento das coagulopatias. Então, a gente tem, infelizmente, alguns exemplos de pacientes que demoraram muito para ter o diagnóstico e que tiveram, inclusive, risco de complicações e risco de morte também por sangramento, porque as pessoas que estavam atendendo sequer desconfiaram de que esses pacientes poderiam ter uma doença da coagulação. Então, a gente precisa trabalhar cada vez mais na capacitação dessas equipes, né? Principalmente as equipes das unidades básicas, as equipes de emergência. A gente lembra muito de capacitação quando a gente fala de SUS, mas a gente precisa lembrar que uma parcela significativa da população tem acesso à saúde suplementar, aos planos de saúde, e acaba que essas doenças raras, né, muitas vezes, elas são melhor tratadas no SUS do que no sistema privado. Né? As pessoas têm menos contato ainda quando a gente fala em termos de hospitais privados, unidades de emergência privado, porque a gente acaba, como a gente não consegue, a gente que eu digo sistema de saúde, né, fazer capacitação de 100% dos profissionais, a gente acaba realmente jogando a energia em capacitar os profissionais da rede pública, porque a maioria da população é atendida pela rede pública. Mas os profissionais da rede privada, eles também precisam ter essa suspeição do diagnóstico e saber a quem buscar para auxiliar no diagnóstico desses pacientes, para que esses pacientes tenham acesso ao tratamento adequado em tempo hábil e não tenham complicações maiores. Doutora, existe alguma identificação que esses pacientes que são atendidos pelo Hemócio para um caso de algum caso grave, alguma intercorrência, alguma emergência, seja atendido na UPA ou nos postos de saúde para ser identificado que tem hemofilia? Existe algum cadastro? Existe, né? Sempre que a gente fecha o diagnóstico através da história clínica, dos exames laboratoriais, a gente faz o cadastro desses pacientes no Sistema Nacional, que é o Web Coagulopatias. Então, esse acesso, né, quem tem realmente é o Hemócio, que faz o acompanhamento dessas pessoas com coagulopatia. E esses pacientes, eles recebem uma carteirinha. E nessa carteirinha, que a orientação que a gente dá é que eles tenham sempre, portem sempre essa carteira com eles, tanto no caso de algum acidente, quanto na necessidade de um atendimento de urgência e emergência. Na carteirinha vai ter lá os dados do paciente, a identificação dele, o diagnóstico e os contatos do hemocentro, para que esse paciente, para que essa equipe, que não está habituada em atender essas pessoas, possam saber a quem se referenciar. Então, o Hemócio tem um atendimento durante a semana com o médico presencial e de noite, final de semana e feriado, sempre tem um médico especialista, um hematologista, que fica de sobreaviso para ficar disponível para os demais profissionais de saúde para discutir os casos e fazer as orientações para o manejo desses pacientes. Tatiane, a gente sabe que com o passar do tempo, o tratamento dos pacientes com hemofilia foi evoluindo, né? O paciente que era atendido há 20 anos atrás é um outro tipo de atendimento realizado hoje.
Conta pra gente como foi que aconteceu essa virada de chave na qualidade de vida dessas pessoas com hemofilia. Tá? Eu costumo dizer assim que o estereótipo das pessoas com hemofilia mudou, né? A gente vê hoje uma criança de 12 anos, uma criança de 12 anos há 20 anos atrás, é totalmente diferente o estereótipo, você olhando para ela, né? E essa virada de chave, ele tem muito a ver com o acesso, né, ao tratamento, acesso ao sistema de saúde de uma forma integral. Então, por volta de 2012, né, o Ministério, por pressões, inclusive assim, dos próprios pacientes, através das associações, né, lançou, né, um programa de profilaxia, ou seja, eu ofereço, o pilar do tratamento é a oferta do fator, né, a reposição do fator de coagulação que o paciente precisa, seja A ou B, e essa oferta ela foi anterior ao sangramento, né? Antes a gente fazia o fator somente para quem estava apresentando os sangramentos, né? E aí, com a profilaxia, por volta de 2012, né, existe um protocolo individualizado, onde toda a equipe multidisciplinar vai prestar assistência a esse paciente baseado no perfil dele, no perfil de atividade, né, de quais as atividades que essa pessoa faz no seu dia a dia, para que seja definido de uma forma individualizada. Então, ele, na maioria dos casos, ele faz a reposição de fator 3 vezes na semana, né? Segunda, quarta e sexta, ou terça, quinta e sábado, de acordo com as necessidades, né, individual do paciente. E aí essa foi realmente assim uma virada de chave, né? Hoje, os pacientes fazem essa reposição de fator antes de ter o sangramento. Então, precisa ter um envolvimento muito grande da equipe multidisciplinar para instruir, para fazer esse letramento, né, prestar esse conhecimento, oferecer conhecimento sobre a sua condição de saúde, né, para que essa pessoa entenda que ela pode fazer o fator tanto na unidade de saúde, como eles fazem no Hemóce, né, no Hemocentro, ou no hospital, ou no equipamento de saúde mais próximo, como ele desejar. E a gente também ensina o paciente a fazer autoinfusão, né? Então, ele faz o tratamento, né, de acompanhamento no Hemocentro, leva o fator para casa e a gente ensina tanto o paciente, né, dependendo da idade, e a família que deseje, né, fazer essa autoinfusão. Então, eles fazem, sim, um acesso venoso na casa deles, né? A gente faz essa orientação. Então, a virada de chave foi o paciente ele se tornar protagonista da condição de saúde dele, né? Então, ele entende a necessidade e aí, sim, ele consegue, através dessa consciência, minimizar os riscos de sangramento, né? Adequar as atividades físicas nos horários que realmente precisa para fazer o fator de coagulação na melhor forma, para que ele consiga conviver, né, e ter uma boa qualidade de vida. Foi falado que a gente conta com uma equipe multidisciplinar aqui no estado do Ceará, o Hemóce, mas quais são os tipos de profissionais que existem? Bom, a nossa equipe hoje ela conta, nós temos enfermeiros, né, médicos, hematologistas, psicólogo, a gente já teve nutricionista, né, mas já temos nutricionista na equipe, fisioterapia, ultrassom, né? Então, assim, é uma equipe multidisciplinar, chamam muito assim, SUS de elite, né? Farmacêutico, serviço social, psicologia. Então, assim, essa equipe está lá toda preparada, né, para atender em qualquer momento, né? Assim, a gente funciona no horário de 7 às 19. Esse paciente, a equipe está lá para atender de forma integral, né, essa pessoa, tanto a pessoa quanto muitas vezes até os familiares. A gente acaba, né, ali também prestando uma certa assistência de vida mesmo, porque é uma condição crônica, não tem cura, né? Então, esse elo que o paciente, a família forma com o Hemocentro, né, é muito forte. A gente chama pelo nome, a gente sabe onde trabalha, sabe tudo do paciente, né? Ele está lá pelo menos 3 vezes na semana desde então, né? Então, esse fortalecimento dessa equipe, essa troca, né, isso influencia muito no entendimento dele para poder fazer a profilaxia e ter qualidade de vida, né? Cerca de 600 pacientes são acompanhados pelo Hemóce em todo o estado do Ceará. Desses casos, teve algum que já marcou aquele que você relembra e fala, aí eu fiz a diferença, ou ali me tocou de alguma forma, ali me motivou a querer lutar mais, fazer mais por cada paciente com hemofilia? Assim, parece piegas, né? Assim, mas cada paciente que passa pela gente, ele acaba marcando um pouco, né? Assim,
fica parecendo que a gente diz da boca para fora, mas não é assim, realmente, né? A gente sente um pouquinho de cada paciente, né? Algumas coisas que a Tati falou dessa questão do envolvimento da família, tanto tem pacientes que marcaram, quanto tem famílias que marcaram, né? Porque como é uma condição crônica, genética, a gente acaba se envolvendo muito. Então, os pacientes têm o nosso número de telefone. Então, às vezes, eles não entram em contato só nas situações, né, de sangramento. Às vezes, eles entram em contato para compartilhar algum momento feliz, alguma alegria. Então, assim, tem alguns pacientes, tanto que marcaram em sentido assim de dor, vamos assim dizer, né? E também pacientes que marcaram do oposto, né? De momentos de alegria. Tem 2 pacientes assim que você falando, que eu lembro agora. Um foi um caso de gêmeos, né? Que não tinha história na família e que abriu um quadro. O diagnóstico dele foi muito impactante para a família e muito impactante para a gente. Foi assim, no meio de feriado de carnaval, uma colega pediatra liga e diz: acho que eu estou com um paciente teu aqui. Eu digo: por quê? Aí ela assim, foi um paciente que ele não foi bem conduzido desde o princípio e que esse paciente correu o risco de morte, inclusive pela falta de preparo dos profissionais que estavam atendendo esse paciente, né? Foi um paciente que, ao contrário do que muitas pessoas acham, né? Disse, é porque está no SUS e vai morrer. Não, esse paciente estava na rede privada. Né? E foi um paciente que acabou que foi muito mal conduzido no início, mas que a gente conseguiu mobilizar, inclusive, o laboratório de hemostasia do Hemos no meio do feriado do carnaval, do profissional ir no feriado só para fechar o diagnóstico. Então, do momento que a gente recebeu a informação de que tinha essa criança sangrando, com 3 gramas de hemoglobina, na UTI, né, fazendo uso de medicação para subir a pressão, porque sangrou tanto que estava com a pressão baixa, precisando fazer transfusão, da hora que a gente soube, até ele ter acesso ao fator, né, a gente conseguiu fazer isso em menos de 6 horas. Né? Então, nessas horas, a gente fica impactado tanto de uma forma ruim, puxa vida, né? Porque é que a gente fala tanto de hemofilia há tanto tempo e essas informações não estão conseguindo chegar nas pessoas que deveriam, né? Porque esse paciente foi visto por um pediatra, foi visto por 3 ortopedistas e ninguém desconfiou. O 4º ortopedista foi que pensou em chamar um hematologista pediatra para poder pensar. Então, assim, por que essas pessoas não estão conseguindo ter essa informação e tratar esse paciente de forma adequada desde o princípio? E, por outro lado, a gente vê essa mobilização das pessoas do Hemocentro de darem o diagnóstico para esse menino, assim, independente, sair da sua casa no meio do feriado, não era obrigação nenhuma, mas eu queria que essa pessoa tivesse diagnóstico, então eu fui lá, eu dei o diagnóstico, eu informei para a médica já pegou o fator, já mandou, a pessoa já levou rapidamente. Então, a gente vê essa mobilização que faz com que a gente, do ponto de vista de humanidade, né, você fica um pouco mais esperançoso, né, assim, de realmente tem pessoas que se importam. E tem um outro paciente que eu sou apaixonada por ele toda vez que eu consulto, né, porque ele é um paciente que ele teve um sangramento espontâneo para o cérebro, um sangramento intracraniano, ele ficou com muitas sequelas. Então, é um paciente hoje que anda de cadeira de rodas e que tem, assim, ele não fala, ele se comunica, mas ele não fala, né? Ele é super lindo, toda vez que ele entra no consultório, ele abre um sorrisão para a gente. E ele tinha um sonho de andar de bicicleta. Ele tem um irmão, o irmão também tem hemofilia, e o irmão não teve nenhum sangramento, é um menino que já nasceu na época da profilaxia, então a gente já começou a fazer profilaxia muito cedo. Então é interessante até a mãe falando, né, assim, como se fossem os 2 filhos, têm a mesma condição, mas eles foram 2 caminhos completamente diferentes. E esse menino, ele ganhou um triciclo, né, de um projeto, de uma organização também não governamental, Wish, né? Do Make a Wish. E eles deram esse triciclo para ele e foi assim, muito lindo o vídeo, a mãe mandando para a gente, o sorriso, a alegria dele de estar realizando aquele sonho. Né? Então, a gente vê que é possível, independente da hemofilia, é possível que os pacientes tenham qualidade de vida e que tenham uma vida o mais próximo possível do normal. E
E é sempre isso que a gente fala para as famílias, né? Assim, geralmente as primeiras consultas sou eu que faço. E eu sempre digo para a família, seu filho vai ser o que ele quiser ser. Se ele quiser ser o presidente da República, ele vai ser. Não é para ele ter nenhuma limitação na vida dele, não é para ele ser tratado como coitadinho, não é para ele ser colocado dentro de uma bolha. É para ele viver e a gente está aqui para que ele viva e tenha essa vida o mais próxima possível do normal. E depois ver esse primeiro caso que você citou, assim, correndo pelos corredores do Hemócio, eu acho que no final de tudo vale a pena, né? Vale muito a pena, né? A gente tem pacientes hoje que não tem absolutamente nenhuma sequela articular, né? Porque como eles sangram muito para a articulação, cada sangramento vai gerando uma alteração, uma inflamação naquela articulação, e a tendência é que, com o tempo, eles tenham uma artrose grave. Né? E com a profilaxia, né, a virada de chave foi principalmente isso. Né? Você não tem mais sangramento, você não tem mais doença articular, essas pessoas vão ter uma articulação saudável, como qualquer outra pessoa que não tem hemofilia. E a gente vê hoje os pacientes, né, que já nasceram na era da profilaxia, e a gente tem pessoas que estão morando fora do Brasil, que trabalham fora e que estão se formando. A gente tem paciente médico que não tem alteração nenhuma, que saiu do Ceará para fazer residência fora. Né? Então, isso é muito, muito gratificante, a gente fica muito emocionado também, né? De ver que a gente, como um serviço forte e que entende que esse paciente é nosso, né? Eu acho que essa é a grande diferença do Hemócio, né? Assim, esse paciente é meu, me dê, que não interessa onde ele esteja, me dê que ele é meu, do diagnóstico ao tratamento. A gente está aqui com ele, com os avanços do tratamento, já estão falando de terapia gênica, né? De mudar, que vai ser outra virada de chave. A gente teve uma outra virada de chave, né, dos pacientes com inibidor, que são pacientes que passam a não ter resposta ao tratamento com concentrado de fator, que foi a chegada do anticorpo, né, que é o emicizumab, que deixa de ser endovenoso, passa a ser subcutâneo. Então, eram pacientes que sangravam demais, que tinham inibidor, e que, quando passaram a ter acesso a esse tratamento, né, a gente viu essa outra mudança na vida deles, assim, de forma significativa. Então, a gente quer estar sempre junto deles, oferecendo o que a gente pode oferecer de melhor como serviço de saúde, com equipe multidisciplinar, e o nosso retorno é esse, ver o paciente correndo no corredor do Hemócio, sem sequela nenhuma, feliz, como se estivesse em casa, porque, na verdade, o Hemócio é como se fosse a segunda casa deles. Né? Tatiane, acredito que você também tem um caso que lhe marcou, de certa forma, né? Assim, como ela disse, né? É muito satisfatório a gente ver, olhar os pacientes e a gente não se entregar, né? Como pessoa, como profissional, não se envolver. Né? E aí, assim, ela falando, eu acho que até teve, né, assim, algumas coisas que me marcaram também, porque tem 4, 5 anos que eu estou no ambulatório. E meio que coincidiu, né, com a chegada também de outras tecnologias, né, de acesso. E a gente começa a fortalecer muito esse vínculo. Né? A gente vem de uma pandemia. E, assim, não especificamente de um paciente, mas a experiência, para mim, como profissional, né? Mãe, que a gente... Eu lembro, os primeiros dias que eu cheguei no ambulatório, eu disse, eu não vou conseguir, o menino chorando, a mãe também, para fazer fator e seguro, é aquele coisa assim, gente, eu não vou conseguir ficar nesse setor, não. Né? E depois você vai vendo, se entregando, vendo que é lá que você tem que estar. Né? Qual é a minha entrega que eu vou deixar aqui? Qual é a minha troca? Qual é o meu retorno? Qual é o meu impacto? Né? Que é isso que a gente tem que pensar quando sai de casa. O que eu estou fazendo de diferente na vida dessas pessoas que já vêm, muitas vezes, estão vulneráveis desde o diagnóstico, estão sofridos por N situações, seja de acesso, seja economicamente, enfim. Né? Então, essa coisa da relação, do relacionamento, do serviço com os pacientes, com os seus familiares, é algo que eu sou muito feliz por isso, porque a gente consegue chegar. Né? E melhor ainda do que a gente conseguir chegar, é o paciente vir. Né? A gente, durante a pandemia, como uma estratégia de aproximação mesmo, a gente criou uma conta, né, de Instagram, onde a gente pode ir lá ter o portfólio, os pacientes mandam as mensagens, mandam fotos, fazendo fator, brincando, vai à praia. Né? Esse paciente que ela falou que teve esse sonho realizado, um dos também sonhos dele era ir para o Beach Park, então o menino foi para o Beach Park.
né? A gente tem aqui o Cidade Mais Infância, onde a gente convida, a gente tem um projeto chamado Hemokids, né? Que a gente não é só ali a consulta, né? A gente costuma muito falar de adesão, né? O paciente com a terapia crônica, né? Que está ali há muito tempo. O que a gente, enquanto o serviço está fazendo de diferente, para a gente garantir essa adesão e não cobrar a adesão do paciente, né? Então, essa relação, esse relacionamento, ele tem muito a ver com a entrega da equipe, o quanto o paciente se sente bem naquele serviço, porque se ele se sente bem, ele vai mais ao centro, ele consegue falar mais, se envolver. Então, quando tem um sangramento, ele se envolve mais na terapia dele, ele já sabe a quantidade de fator, ele já conhece, né, ali, já corre para o hemocentro, já tem o telefone de um médico, ou de um enfermeiro, ou do próprio fisioterapeuta, ele já sabe meio que o que fazer, já toma aquela primeira iniciativa e vai para o hemocentro, porque ele se sente bem no hemocentro, né? Então, essa experiência, essa troca, esse retorno, né, desse relacionamento com o paciente, isso é uma experiência profissional para mim que me deixa muito feliz, porque a gente sente isso, né? A gente precisa estar na vida do paciente, né? Eu costumo muito dizer assim, a gente tem 365 dias no ano. Se o paciente vai ali a cada consulta, a cada 3, 4 meses, ele vai 4, 5 vezes para a consulta hematológica, né? Então, se ele for 5 dias, né, 5 vezes ao ano para a consulta hematológica ali com o médico, consulta letiva, que é o que é recomendado, né? E os outros 360 dias? Onde que esse paciente está, né? Com quem ele está? O que ele está fazendo? Ele está na rede de atenção, sendo também cuidado por outros profissionais, que a gente sabe que existe uma lacuna na formação. A gente está lidando com uma condição rara, então nem todo mundo tem um conhecimento de como acompanhar. Eles têm medo mesmo da hemofilia, não sabem tratar. Então, o paciente fica muito à mercê, né? Então, quando a gente fala, a gente está na Semana da Hemofilia, fala sobre dar acesso, né? Acesso é a terapia, acesso a conhecimento, acesso a exame laboratorial, a tudo que o paciente puder ter dentro do sistema de saúde que a gente tem hoje, que eu costumo dizer que é um SUS de elite, porque os exames que a gente faz, nem todo laboratório faz, a forma, muitas vezes, que a gente tem essa troca com o paciente, nem todo serviço tem, né? Então, essa experiência me deixa, né, assim, de relacionamento com o paciente enquanto serviço, me marca muito todos os dias, né? Então, a gente fica sabendo do paciente que está fora, que estuda, do que toca profissionalmente, que faz show, que está lá com a gente, que participa dos festejos, porque ele é a camisa, né? Quando a gente fala vestir a camisa, é vestir mesmo, é entender a dor do outro, é compreender, saber das limitações, e que a gente está junto, né? Serviço, o paciente, o próprio ministério e as associações que estão lá também para conscientizar, para divulgar, e para isso que a gente está aqui hoje, né? Para conscientizar, para levar em pauta um assunto que não é tão falado. A gente só fala muito de hemofilia quando chega ali perto do dia 17 de abril. A gente precisa falar. E o Hemocentro, ele também tem essa responsabilidade social de promover jornadas, de promover encontros científicos para formar profissionais, né? A gente sabe da rotatividade profissional, dos vínculos, né, que a gente encontra nos equipamentos de saúde. Então, quando a gente treina um profissional, quando o paciente vai usar de novo, já é outro profissional, né? Então, a gente tem realmente esse ciclo, né, esse compromisso com a sociedade de estar formando novos profissionais para atender e ter essa responsabilidade do diagnóstico precoce, que foi o que a gente falou, né, até a convivência com o paciente, porque a gente não deixa de ter o paciente, né? Às vezes a gente está falando de uma condição de saúde do homem, que o homem já é difícil ir para o serviço de saúde, né? A gente está falando de uma condição rara, né? Então, se a gente não fizer a nossa parte para manter esse relacionamento, essa relação terapêutica, né, entre serviço e paciente, para a gente ter uma boa adesão, a gente muitas vezes está meio que se perdendo. Então, eu sou muito feliz, né? E a gente entende muito bem a nossa responsabilidade social enquanto coordenador, né, da política dentro dessa linha do cuidado no estado do Ceará. E o quão importante é uma equipe preparada, né? Porque muitas vezes a mãe que chega no serviço de saúde, quando ela recebe a notícia que o filho dela tem hemofilia, muitas vezes parece ser uma condenação. Né, doutora? Eu queria que você comentasse sobre isso, porque muitas vezes a equipe que chega, a equipe vai conversar, vai explicar, tem todo esse trabalho, né, de apresentação sobre o que é a hemofilia e de tranquilizar mesmo a família, né, que é um processo que ele vai poder ter uma qualidade de vida melhor também. Né? Isso mesmo, eles chegam muito ansiosos, né?
A internet ela traz muita coisa de ajuda, né? Mas às vezes os sites de busca, quando você coloca lá uma informação, às vezes vem muita coisa, não filtra nada, né? Então as pessoas já chegam com algumas informações que não são mais as informações atuais, né? Então eu já recebi paciente que diz, não, porque quando o menino for trocar os dentes aos 7 anos ele vai morrer, porque ele vai morrer sangrando. Né? Então, chega muita coisa assim, sim, morriam muitas crianças décadas atrás na troca dos dentes, sangrando. Né? Hoje em dia não é mais isso que a gente vê, não é mais isso que a gente quer. Hoje a nossa bandeira é sangramento zero, né? Qualidade de vida, é oferecer para o paciente uma experiência condizente com os desejos, com as expectativas dele, né? É fornecer um serviço que agregue valor para a vida dele. Né? Então, além dessa questão da ansiedade de o que é que vai acontecer com essa criança, o que é que vai ser o futuro dela, que a família chega, ainda chega muito da culpa. Né? É uma condição genética ligada ao cromossomo X que a mãe passou para o filho. Você bota na internet, é a primeira coisa que aparece. Então, eu, mãe, passei essa condição para o meu filho e o meu filho agora vai ter que tomar remédio na veia. 3 vezes na semana, vai sangrar, vai ter dor, e a culpa é minha. Né? Então, muitas vezes, muitas mães acabam tentando compensar essa culpa, colocando a criança na bolha, fazendo, né, um superprotecionismo. Então, a gente também trabalha nesse sentido, tanto de fazer esclarecimentos do ponto de vista técnico, médico, da assistência, mas também de dar todo esse suporte para a família. Né, para que essa família se sinta acolhida, que essa família tenha confiança na equipe que está tratando, né, para que aquela criança, né, a gente tem um projeto, que é o Projeto Florescer, que a gente dá de forma simbólica, né, uma plantinha pequenininha para a família quando essa família chega pela primeira vez no Hemocentro. Que é para eles entenderem que hoje a gente está plantando uma semente, a gente está com essa plantinha pequenininha aqui. A gente vai ter que regar, você vai ter que regar para que essa planta ali floresça, né, e cresça saudável. É mais ou menos essa mesma ideia, né, com a criança, porque a gente quer um adulto saudável, independente, produtivo e totalmente capaz. Foi muito bom, né, conversar com vocês. Eu acredito que quem está em casa, quem está ouvindo, né, o podcast também está sentindo isso. E para a gente estar chegando ao fim do nosso episódio de hoje, né, desde já queria agradecer a Tatiane Rebouças, a Luane Mesquita por participar deste episódio. E queria que vocês se aproveitassem para despedir e deixar alguma mensagem para quem está nos acompanhando. Tati, pode. Bom, eu queria, né, já que a gente está na semana da hemofilia, né, eu queria convidar vocês para conhecer um pouco mais sobre hemofilia, né, buscar esse conhecimento, de certa forma, se conscientizar. E assim, a gente só consegue suspeitar quando a gente tem conhecimento, dizer que aquilo é o certo, é o errado, né? Então, profissional da saúde ou não, eu acho que a gente tem que ter um conhecimento prévio, mínimo, né, que faz com que a gente se identifique, né? Esse caso que a doutora Luni falou dos gêmeos, né, assim, tudo. Então, alguém inicialmente precisou ter esse conhecimento para ter essa suspeita e literalmente salvar a vida daquele menino, porque, né, então assim, o conhecimento ele é libertador, né, ele realmente salva vidas. E eu queria convidar vocês para aproveitar a Semana da Hemofilia para buscar, né, esse conhecimento, para comparecer ao Hemocentro. A gente tem ambulatório, né, tem o nosso site, a gente tem Instagram. Então, busquem o conhecimento. O conhecimento ele nos liberta e ele, com certeza, em algum momento das nossas vidas, ele vai ser útil, né, para salvar uma vida, para orientar. Ver alguém que, né, a gente está falando de hemofilia, mas tem uma coagulopatia hereditária, que é a doença de von Willebrand, né, que é muito subdiagnosticada, porque as pessoas acham que é comum conviver com sangramento, porque é normal, porque minha mãe teve, porque a minha irmã teve, sempre foi assim. Então, a gente, porque não conhece, né? Então, o conhecimento, né, a conscientização, a gente precisa levar, buscar, mas precisa partir dessa vontade. Então, eu quero convidar vocês para ter essa vontade de conhecer um pouquinho mais sobre essa condição rara que é a hemofilia, e que tantas famílias, né, se a gente tem aí 580 pacientes, quantas famílias estão envolvidas, quantas pessoas
trabalham, quantas pessoas estudam, convivem com isso. E aí vocês também, né, ter essa experiência de nos conhecer e poder ajudar a vida de alguém. Eu queria agradecer a oportunidade, né? A gente está aqui trazendo essas informações. Como a Tatiane disse, a gente só desconfia do que a gente conhece. Então, assim, convidar os profissionais de saúde a conhecerem sobre as condições hemorrágicas, conhecerem o serviço do Hemossi. Então, se você estiver ali na ponta, lá na UPA, no posto de saúde, com um caso que você está achando estranho de ser sangramento, entra em contato com o Hemossi, vai ter hematologista disponível para discutir o caso, para orientar, né, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, a gente está sempre à disposição, porque o nosso objetivo, no final, é dar ao paciente a melhor assistência, independente de onde esse paciente está sendo assistido. Principalmente quando ele está fora dos muros do Hemossi, porque dentro dos muros do Hemossi a gente tem nossos protocolos, tem os nossos controles, tem as nossas orientações, mas fora dos muros que a gente não tem gerência, né, sobre o que está sendo feito lá fora, mas a gente também quer ter a nossa contribuição, né? Existe algum canal de atendimento que a população pode entrar em contato? Existe. Durante a semana, no horário de funcionamento do ambulatório, a orientação é que entre em contato com a recepção do ambulatório através do telefone, né, o 85-3208-0810. De noite e no final de semana, a gente sempre vai ter uma equipe, né, de retaguarda para dar essa assistência. E aí o telefone muda, né, parecido, que é o 85-3208-0899. E aí o profissional que atender vai pegar as informações, as orientações, passar o contato do médico, ou pegar o seu contato, ou passar o contato do médico para você discutir o caso e para conduzir melhor esse paciente. Então, agradeço mais uma vez a Tatiane Rebouças e Luani Mesquita, que participou do episódio de hoje do nosso podcast Conexão Hemo Saúde. Agradeço também você que nos acompanhou até aqui. Um forte abraço e até o nosso próximo Conexão Hemo Saúde.